Olá pessoal, aqui é a Dani e hoje estou aqui na loja do Armaria em São José, em Londrina, para mostrar para vocês um projeto de um mini álbum. E esse mini álbum vocês conseguem estar fazendo com qualquer coleção. Hoje eu vou fazer com essa coleção da Toque Cri, linda, que se chama Festa no Bosque, que tem essas raposas muito fofas, tá? Mas como eu disse, vocês podem utilizar a coleção que quiser. Eu aqui até trouxe um outro modelinho com uma outra coleção que eu utilizei de piquenique, que é o mesmo albinho, com outras versões de papéis, que também fica bem legal. Eu acho legal essa ideia de revelar as fotos, porque hoje em dia a gente tem costume de colocar as fotos, tirar na máquina digital e deixar lá guardado. E nesse caso é uma boa oportunidade assim, para revelar as fotos, colar as fotos nesse mini álbum, deixar na estante de casa, para quando for os familiares, alguns amigos, tá mostrando. Eu acho que isso é muito legal, assim, essa troca, né? Esse momento. Tá? Então eu vou começar a fazer esse álbum usando o papelão roller. Esse papelão mais durinho, ó, porque a capa dele ela é mais durinha. Daria até para fazer só com papéis, mas aqui no caso eu optei por fazer no roller porque ele vai ficar mais firme, mais sustentável, tá? Então eu vou usar o papelão roller nas seguintes medidas: 12 por 15 duas vezes, tá? Que vai ser a frente e o verso do álbum, e uma medida de 4 por 15 que vai ser essa lateral do álbum, que nós chamamos de lombada, tá? E vou precisar de um papel, aqui no caso essa coleção ela tem vários papéis, ela é coordenada, ó, tem várias estampas, frente e verso. Não pode ficar com dó de usar o verso, porque ela serve pra gente usar tanto um lado quanto o outro, ó. Então daí no caso a gente vai escolher uma delas para fazer a capa. Como eu quis depois decorar com a raposinha, então eu optei por usar um papel mais neutro na capa e deixar as raposinhas aqui só na lateral, porque assim eu consegui fazer uma decoração aqui na frente. Se você coloca já um estampado, depois vai ficar difícil de conseguir decorar, você vai ficar com muita informação. Então no caso eu vou usar esse papel aqui, que ele é bem fofo, tem uma cor linda. E toda vez que eu for fazer uma encadernação, eu gosto de usar esse gabarito de encadernação. Ele tem 1,5 cm de largura, tá? Ele vem num kitzinho com várias medidas, essa é uma delas. Então eu gosto de marcar aqui a lateral, as duas laterais do meu papel, ó. Tá? Aqui e aqui, porque assim eu vou saber exatamente onde colar. Eu vou colar deixando essa borda, tá? Então agora com pincel ou com rolinho, do jeito que vocês acharem melhor, nós vamos espalhar a cola, bem espalhadinha. Quem tiver facilidade de espalhar com o rolinho pode ser também, tá? O importante é deixar ela bem uniforme, em todos os cantinhos, nas beiradinhas, mas também não com muito excesso, ó. Esticar a cola. Feito isso, vamos colar deixando essa margem, olha. Aí sempre que colou, vira do outro lado e alisa com um paninho de algodão, uma fraldinha, um paninho velho, qualquer coisa assim, só para não formar bolhas, ó, para ele colar bem, aderir bem no papel. Tá? Se não fizer isso, quando a gente for ver, já vai estar aquelas bolinhas de ar e não vai ficar legal. Então espalha bem. Tá? Agora eu vou, com o estilete, eu vou cortar deixando essa mesma lateral nos outros dois lados, ó. Aqui e aqui. Tá? Então aqui eu acabei deixando uma borda de 1,5 cm em toda a lateral. Aí com essa ferramenta aqui, que é o fio de cabelo, ele encaixa, ó, nesse ângulo. Nós cortamos. Sempre usando a base de corte embaixo, tá? Para cortar com o estilete. Os 4 cantinhos.
corta. E eu gosto também sempre de dar essa apoiadinha assim na mesa. Para fazer a colagem. Então eu passo cola, normalmente eu passo no papelão e a sujeirinha do pincel bem de leve aqui naquele cantinho que ficou, ó, na sobra do papel. Tá? Aí com a dobradeira, ela ajuda a fixar. E onde tiver aquele cantinho, ó, eu vou dar uma leve apertadinha, uma beliscadinha. Do outro lado. Se sujar um pouquinho de cola, vai limpando no paninho. Tá? E agora nas menores. Cuidado com o excesso de cola, porque o excesso de cola ele vai manchar o seu papel, então é muito importante que você vá dosando, ó, espalhe com o pincel. Tá? Aí ele vai ficar desse jeito aqui. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra parte. Eu gosto sempre de fazer, vocês viram que eu virei as duas maiores e depois as duas menores. Eu gosto sempre de fazer isso, ó, as paralelas, para ficar todos os acabamentos do mesmo lado. Se a gente virar uma menor, a outra maior e assim, cada acabamento vai ficar de um lado diferente. Então eu gosto de seguir isso. Pode até fazer as menores primeiro, mas aí faria as duas menores e depois as maiores, sempre fazendo a paralela, tá? Que assim seu acabamento fica, vão ficar todos, ó, pro mesmo lado. Tá? Então, ó, agora a gente já tem as duas partes revestidas. Nós vamos agora fazer essa emenda, ó, do álbum. E esse movimento aqui, para abrir e fechar o álbum, nós chamamos de coifa, tá? Então, agora eu recortei um papel de raposinha para fazer esse degradê. Ó, aqui na frente não dá para ver direito porque já tá decorado, mas aqui atrás dá para ver bem. Então, eu recortei a minha folha de scrap. A medida da altura, ela seria mais ou menos em torno de 1,5 cm ou 2 maior aqui na altura, porque daí nós vamos colar e virar. Agora, na largura, tem que ser a medida da lombada um pouquinho maior para fazer a união. Mas essa medida assim também não importa muito. Se você quiser um pouquinho maior, quiser que venha até aqui, então você aumenta essa medida, tá? Nesse caso, a medida que eu usei aqui foi 19 por 10 centímetros, tá? Não quis deixar uma coisa muito enorme, então eu deixei 10 centímetros. Então, eu gosto de fazer assim também, ó, medir sempre o meio. Pode medir ou fazer a olho também, que eu vou medir só para ter um direcionamento. O meio da lombada e o meio do papel. Aí nós vamos passar cola aqui na lombada. E vamos colar centralizando, olha, linha com linha, e vou deixar o mesmo tanto em cima ou embaixo. Lembra que eu falei que vai de 1,5 a 2 centímetros a mais ou menos, ó, para ficar essa distância. Vira e alisa. Tá? Agora, naquele kit de réguas de encadernação, ela vem também essa com a medida de 6 milímetros. Essa medida que eu vou deixar para fazer a minha coifa aqui, ó. Então, eu vou deixar numa lateral. Eu faço sempre assim também, ó. Eu meço mais ou menos até onde vem o papel, um pouquinho antes. Passo cola. Não muito até lá, para não aparecer. Venho aqui, que ele tem um biquinho menor, eu gosto de passar aqui na beiradinha, um pouquinho. Sem exagero para não vazar. Tá?
Aí deixando a régua. Aqui também, se o papel tivesse sentido, aquilo que eu falei, teria que tomar cuidado para não inverter o lado, não ficar de ponta cabeça. Ó, deixa o tamanho da régua e cola. Vira do outro lado e alisa. Tá? Então nós vamos fazer isso de um lado e do outro. Deixa bem alinhadinho e cola. Sempre passa o paninho, tá? Ó, vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar essas lateraisinhas e vou colar pra dentro. Tá? E eu vou ajudar com a dobradeira. O que é importante aqui? Não forçar a dobradeira lá dentro do papel, porque senão ele vai rasgar. É só pra ele ficar coladinho assim, mas não precisa ficar forçando lá dentro não, tá? Só desse jeito. De leve. Certo, ó, muito bem. Então a gente já tem a capa do álbum, a estrutura já tá feita. Agora a gente vai revestir essa parte de dentro aqui, ó. Essa parte de dentro eu costumo medir, tá? E não colo do tamanho inteiro, eu sempre deixo um pouquinho menor, olha. Aqui eu acho que seria bom tamanho de 28 por 14 centímetros. Eu vou cortar essa medida também em outro papel, que no caso já deixei nesse aqui, ó, cortadinho, porque ele vai caber aqui dentro, mas ele não vai ficar até o fim, ó. Eu gosto, na verdade essa medida vai do tanto que vocês gostem que apareça. Se quiser um pouquinho maior, pode deixar. Eu gosto mais ou menos desse tanto, tá? E aqui a dica é a seguinte: passar cola aqui tudo onde a gente tá enxergando o papelão e nas beiradinhas desse papel, porque se eu passar cola direto aqui no papel, ele vai dar aquela enrugada, vai ficar com muita cola, então eu acho ruim na hora de colar. Então eu gosto de passar aqui, ó, não até o final, porque o papel ele também é menor, a gente já viu que ele é menor que a capa. Espalha bem. Nesses buraquinhos não precisa, mas no papelão sim. Principalmente aqui, ó, onde eu tô passando, mesmo que tenha o papel, porque se na hora que a gente for dobrar esse álbum, ele vai estufar. Certo? E com esse aqui, no papel eu não gosto de passar cola com pincel não, que eu acho que ele enruga, tá? Então eu gosto de ir direto com esse cubiquinho, ó, da cola. Nos cantinhos, vem aqui, centraliza. E com paninho. Vai colando. O que é importante aqui, ó, passar bem o paninho aqui onde tem as coifas, mas também sempre com cuidado. E agora a gente vai reservar para deixar secar um pouquinho isso, tá? Enquanto isso, nós vamos fazer o miolinho do álbum, essas folhinhas internas. Para fazer essas folhas internas, eu usei, são 10 folhinhas, né? 10 partes que tem aqui. Então eu usei 5 papéis, porque cada papel eu consigo tirar duas para fazer 2 folhas. Então aqui no caso eu escolhi esses papéis cardstock, que eles têm a gramatura um pouquinho maior. Aqui eu já deixei adiantadinho, já cortei, mas assim, eu fui escolhendo tons que combinassem com o meu papel, com o papel que eu tô usando decorado. Então, olha, eu achei que o vermelho ia combinar bem, o marrom, esse outro tom de marrom mais clarinho, o amarelo, eu achei que tinha tudo a ver com os tons dos papéis que eu estava usando. E daí eu optei por eles, mas poderia fazer de repente também todos da mesma cor, como eu fiz nesse aqui, ó. Nesse aqui eu já usei e fiz a base dele, a estrutura toda em vermelho. Depois eu só fui decorando, tá? Então isso vai ficar a critério de cada um. O que eu vou precisar fazer? Como esse papel ele tem a medida de 30,5 por 30,5, eu vou conseguir tirar duas. Eu preciso tirar a medida de 21 por 14.
Então, eu consigo tirar duas, né? Então, eu venho aqui na minha base de corte, ó, na medida de 21. Vou cortar. Esse pedaço a gente guarda porque eu vou usar lá na frente para fazer a parte de dentro, tá? Então, 21 por 14, certo? Então, aqui eu já consigo tirar dois, ó. Eu venho na medida de 28. E 14. Para quem nunca usou a base de corte, ela já vem com todas essas medidas, olha, então facilita. Você encosta o papel aqui, daí é só seguir as marcações na hora de cortar. Né? Não precisa ficar marcando com lápis, nada disso, é bem mais fácil. Então, eu já tenho, olha, para fazer duas folhas, tá? E aqui eu usei também elas dobradas, só que eu não dobrei ao meio, porque eu deixei, ó, algumas páginas maiores e as outras menores, que eu quis colocar esse tagzinho para puxar esses bolsinhos por dentro. Olha só, então elas são menores. Então, o que eu fiz? Não dobrei ao meio. Eu marquei e fiz um vinco na medida de 11,5. Então, a gente vem aqui também na base de corte, com o boleador para vinco, 11,5. Faz o vinco. Reforça sempre com a dobradeira. Tá? Então, eu vou ter isso aqui, certo? Então, como eu falei, eu fiz isso com 5 folhas, ó. Aqui ficaram duas, tá? Fiz com 5, então vou ter 10 folhinhas como essa. Como que eu faço na hora de colar? Na hora de colar também poderia fazer tudo descoordenando, pegar uma vermelha e colar com uma marrom, ou fazer como eu fiz aqui no albinho. Eu colei uma marrom com uma marrom, uma vermelha com uma vermelha, eu fui fazendo dessa forma, mas nada impede de cada um fazer da forma que achar melhor. Mas como eu fiz aqui, peguei, deixa eu pôr esses pra cá. A primeira folhinha, ela vai ser essa maior aqui, tá? Então, eu vou colar essa parte menor, costa com essa parte menor também. Só que vocês viram que ali eu fiz um bolsinho para pôr o tagzinho, certo? Então, eu não vou colar ela inteira, eu vou passar cola apenas em 3 beiradinhas do papel. Então, eu gosto muito, como eu falei, quando eu vou passar cola no papel, eu gosto de usar essa cola com esse biquinho, que eu acho que facilita do que passar com pincel. Pode também, mas eu acho que fica mais fácil. Ó, aí a gente vem aqui, pontinha com pontinha. E pode passar a dobradeira para que fixe bem. Precisa ter um pouquinho de paciência, que agora a gente vai fazer isso com todas elas. Só que agora é a parte maior, certo? A parte maior eu não fiz bolsinho, então a parte maior eu colei uma na outra inteira, não deixei bolso. Se quiser deixar bolso também pode, tá? Mas aqui eu optei por não deixar, ó. Então essa parte maior, o que tem que tomar cuidado é não colar a parte maior com parte menor. A parte maior com a parte maior, ó, costa com costa. Passa a cola. Aqui, como eu falei, pode passar em tudo porque eu não deixei bolsinho. Centraliza bem. Alisa. É importante que passe cola aqui até o final, ó, para ele ficar bem coladinho nessa estrutura, tá?
E agora é outra menor, ó. Então a menor é a mesma coisa. Lembra que é só passar cola nas laterais para formar o bolso. Parte menor com parte menor. A linha. E nós vamos assim até finalizar. Então, agora eu finalizei, já colei todas. Então ele vai ficar dessa forma, ó. Página menor, a página maior. Ó, todas coladinhas de costas. E como eu falei, a ordem é só escolher. A das cores não importa, pode misturar, fazer colorido. O importante é que ele fique com esse resultado. Tá? E aquele pedaço que sobrou, aquela tira que sobrou do papel, nós vamos fazer essa parte interna, ó, para colocar dentro dos bolsinhos. Então, esta parte eu deixei aproximadamente com 12 centímetros, 12 por 8,5, tá? Então, aqui no caso só vai precisar tirar uma parte, porque são só 5 bolsinhos, né? Cada folha deu para fazer 2, aqui só precisa de um e o outro a gente usa para... A outra parte que sobrar a gente usa depois para decorar. 12. Por 8,5. Olha só, então a gente vai ter a estrutura do álbum pronta, as páginas internas, que vai servir para o bolsinho, e agora aquela estrutura da capa que nós fizemos, ó. Agora como já secou, a gente já pode dobrar, tá? Lembra aquela hora que eu falei para passar bem cola aqui nas beiradinhas? Porque senão a hora que nós formos dobrar ou fazer esse movimento, o papel ele estufa se não tiver cola, tá? Então é importante que fique assim, ó, bem coladinho, tá? Ó, ele vai ficar dessa forma, certo? E aqui eu vou usar então, ó, em cada bolsinho, vou mostrar desse, em cada bolsinho eu fiz um tagzinho para poder puxar, para que a gente também poder colocar as fotos, tá? Então esses tagzinhos, eu vou pegar também aqueles retalhinhos de papel que sobraram. Ó, e vou fazer com esses furadores. Círculo escalopado. O tagzinho para puxar. E também aqui, ó, tudo eu falei, lembra que eu falei que também nós íamos usar todos os retalhinhos dos papéis? Então aqui, ó, onde tem os cogumelos, tem alguns que tem as raposinhas, a gente também pode furar, vir com o furador e também tirar esses desenhos. Ó, centraliza e fura. Ó, tá? Aí eu pego a fita banana. A fita banana é outra coisa importante. Se você vir com a tesoura e cortar, vai estragar todo o corte da sua tesoura. Então é importante cortar sempre assim em cima da base de corte com o estilete, ó. Daí você corta do tamanho que quiser. Pode também cortar com a tesoura, mas desde que você deixe uma tesoura só para cortar a fita banana. Se você vir com ela e depois tentar cortar o papel, ela vai estragar, vai perder o corte, tá? Então, ó, centraliza. Coloca e daí eu fui intercalando, ó. Fui colocando o vermelho no azul e assim por diante. Cada um eu fiz de uma cor diferente. E agora, com um pouquinho de cola, ó, só passar aqui na metade e colar. Isso, nós vamos encaixar aqui nesse primeiro bolsinho. Tá, olha só, e assim por diante. O que eu fiz aqui também, ó, em cada um eu fui colando, um eu colei aqui pra cima, outro eu colei no meio, outro eu colei mais pra baixo, pra ficar um em cada altura do álbum, ó, tá? Fica legal fazer dessa forma também. E fiz isso então em todos pra colocar aqui dentro dos bolsinhos. Agora aqui pra finalizar, é só pegar essa parte da estrutura. Nós vamos passar cola aqui nessa última parte e colar aqui, ó, na marcação da última coifa, tá? Em diante. Então, passa cola nele todo.
Centraliza. Com a dobradeira também, como nós fizemos lá anteriormente, ó. Passa bem a dobradeira para ele fixar. Certo? Ó. Então a estrutura do álbum já está prontinha. O que a gente precisa fazer agora? Decorar, que é a parte mais gostosa. Tá? Então, aqui também fica a gosto de cada um, mas como esse papel ele tem uma raposa linda aqui, ó, então eu recortei. Na hora de recortar também, outra dica legal, eu gosto assim, por exemplo, eu vou usar esse tronco e essa raposinha. Então eu gosto de cortar assim, ó, só grosseiramente em volta, porque vai ficar mais fácil de cortar do que com o papel inteiro, ó. Vou separar aqui a raposinha que eu quero também. Ó, e vou começar a cortar em volta. Eu gosto de cortar deixando uma leve beiradinha. Eu não corto muito em cima da imagem não, ó, só uma bordinha. Eu acho que fica mais charmoso, eu prefiro. Mas se quiser também cortar bem rente, pode. Aqui, às vezes, cortando rente, o desenho ele tem algum ponto bem fininho, então você acaba cortando demais. Então, por isso que eu gosto de deixar esse fundinho. Ó, a dica é segurar a tesoura e ir movimentando o papel. Essa tesoura aqui da Toque Cria, ela é ótima também, ó, que ela tem uma beiradinha que você consegue fazer até o final. Ela é excelente, o corte dela é muito bom e esse biquinho ajuda a fazer esse movimento, seu corte ficar perfeito. Certo? Ó, então aqui já tem a raposinha. Vou cortar aqui esse tronquinho também com a coruja, que tá muito linda. Ó, tá vendo aqui nesses cantinhos? É aquilo que eu disse, se você cortar rente ao desenho, aqui você já não consegue, ó, porque é muito fininho. Então você deixando essa borda, você consegue tirar o desenho, e ele fica bem bonito. Então aqui ainda, o que eu fiz, ó, se você também só colar os elementos, talvez pode morrer um pouquinho. Se você quiser deixar que esse desenho realce um pouco mais, você ainda pode colocar um papel de fundo, ó, no caso aqui eu usei o amarelo. Ou não, pode deixar só assim também que já tá bonito. Mas eu quis fazer um charminho, então eu peguei um daqueles pedaços dos papéis que sobraram, cortei aqui. E daí eu fui posicionando, ó, embaixo, esse pedacinho, daí eu tinha um outro pedacinho de vermelho, resolvi colocar aqui por cima. Esse é uma das faixinhas do papel, também resolvi colocar aqui para fazer um charme. E daí você vai fazendo do jeito que a sua criatividade mandar, ó. Mas o legal é brincando com isso. Mas se você não quiser fazer dessa forma, pode fazer de outra. E aqui para deixar esse relevo, eu coloquei fita banana atrás da raposinha, atrás desse tronco, porque eu acho que esse relevo fica mais charmoso.
dá um realce maior. E eu gosto muito de usar fita banana nos meus trabalhos. Tá? O importante aqui da fita banana é você cortar num pedacinho que não apareça. Nesses pedacinhos menores você tem que vir e cortar um pedacinho bem menor, ó, para que não apareça lá do outro lado. Senão vai ficar feio. Tá? E agora é só colar tudo. Eu sempre também gosto de fazer isso que eu fiz aqui, ó, posicionar tudo antes, para ver se o espaço tá legal, se eu vou precisar cortar alguma coisa, mudar alguma coisa de lugar, ó. Aqui no caso eu achei melhor colocar por cima o galhozinho, ó, para dar esse efeito, tá? Posiciona tudo, daí sim você vem colando, viu que deu certo? Vem colando. Só um pouquinho de cola, não precisa passar muita. Da banana a gente retira essa película, ó. Você pode só posicionar e depois que tiver tudo no lugarzinho que você quer, ó, você vem e daí aperta para ela colar. Ó, ficou igualzinho. Tá? E daí por dentro, é como eu falei, é pegar tudo que sobrou dos seus papéis para aproveitar. Eu aproveitei tudo, cada retalhinho, olha, fui recortando. Aqui nesse mesmo papel tem essa árvore com a raposinha, então eu recortei, ó, e colei aqui na frente para fazer a capa. Aqui apenas uma tirinha do papel, aquela tirinha que sobrou a gente vem e cola aqui. Aqui eu gosto também muito de dar esse efeito rasgadinho, ó. Para fazer esse efeito rasgadinho, eu faço isso daqui. Eu pego o papel e só venho rasgando assim, ó, rasgando mesmo. Sem dó. Eu gosto muito desse efeito. E daí pode, ó, eu poderia pegar e já colar aqui desse lado, como fica legal, tá? E foi fazendo assim, ó, uma faixinha lá embaixo. Aqui eu recortei uma raposinha e colei num clipes também, que fica super, super legal, ó, para fazer uma marcação, tá? Então eu fui pegando pedacinhos do papel, cada pedacinho desse se transformou numa decoração, ó, aquela nuvem lá da frente do papel também. Agora uma coisa legal também, aqui eu decorei para ter uma noção, né, de como vai ficar, mas eu acho que o legal também é colocar as fotos e fazer a decoração. Aqui como nesse albinho, por exemplo, eu já colei algumas fotos. Então, porque de repente você cola a foto e a decoração você quer colocar assim um pouco por cima, ó, da foto. Tá? Então, de repente, você conseguindo revelar as fotos e colando, de repente você faz as decorações depois. Essas fotos aqui eu gosto muito de revelar ela menor. Numa foto 10x15 eu peço para revelar duas. Então, ela fica nesse tamanho legal que você consegue encaixar bem aqui no álbum, ó. Tanto lá dentro também, tá vendo? E você aproveita e consegue colocar mais fotos, tá? Ó, o efeito rasgadinho, a bandeirinha. E os pedacinhos mesmo, ó, os retalhinhos você vai dando formato para o seu álbum. Ó, coloca a foto deitadinha, tortinha e assim vai formando. Pode também escrever coisas sobre o dia, sobre as fotos, que também fica legal. Tá? Então aqui só para terminar de mostrar como eu fiz a decoração, a faixinha dos cogumelos. Aqui eu recortei também, ó, esse Festa no Bosque, coloquei aqui em cima, peguei uma raposinha menor e coloquei ali embaixo, fiz mais tagzinhos com os furadores, ó, e fui colocando também com fita banana, tá? Ó, aqui também recortei esse detalhe, fiz lá embaixo uma tirinha, aqui outra tirinha, e não esquecer de fazer aquelas partes internas também, colocar em todas elas. E esse é o resultado final, ele vai ficar desse jeitinho.
Ó, eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima e em breve vai ter mais projetinhos, mais passo a passo no YouTube, tá certo? Espero vocês. Um beijo!